Excelente tarde para todos meus amigos do canal do Veneco Brasil. Como estão? Espero que vocês estejam bem. E depois da ressaca do depoimento, do interrogatório contra o Bolsonaro, né? Do circo montado ali pelo Supremo Tribunal Federal, surgiram as pessoas que entenderam as piadas do Bolsonaro e a forma como ele se comportou e da forma, digamos, protocolar como ele se dirigia a seu orgulho que se fala, né? Aquele cara que tem feito tanto mal a ele e ao Brasil e à direita. E que eu me deparo com um vídeo acho que é Cláudio Dantas, do antagonista, e eu vou reagir a este vídeo, que eu acho necessário. Eu acho necessário que a gente coloque os pontos no si. Vou reagir. Vou reagir ao vídeo dele porque o que o Paulo Figueiredo está falando no vídeo dele é simplesmente a mesma coisa que o Cláudio Dantas. Ou seja, tomem como uma resposta também ao Paulo Figueiredo pelo vídeo que ele publicou ontem. Tá bom? Vamos ver. Fico imaginando Eduardo Bolsonaro, neste momento, tentando explicar a parlamentares americanos e autoridades do governo Trump o convite que Jair Bolsonaro fez a Alexandre de Moraes para ser seu vice em 2026. Uma brincadeira antecedida de um pedido constrangido, absolutamente fora de hora e contexto. O fora de hora é um ponto de vista teu. Entendeu? O Bolsonaro brinca a hora que ele quer, quando ele quer e como ele quer. Beleza? Vamos lá. Piada que de tão inusitada arrancou risos nervosos de quem acompanhava o interrogatório lá na primeira turma. É difícil entender o que se... Confesso que a princípio eu não entendi. Mas depois, não, realmente... agora eu entendi. Agora eu entendi que ele deixou bem claro que ele vai ser candidato em 2026. E quem ficou constrangido na história toda foi o próprio Alexandre de Moraes. Eu mostrei isso ontem no vídeo. Vamos lá. passa na cabeça do ex-presidente, mas é fácil não enxergar graça nenhuma no episódio. Afinal, se Bolsonaro queria expor o viés político do juiz, já bastante evidenciado em artigos e reportagens, poderia ter optado pelo enfrentamento direto, como fez Donald Trump ao sofrer pesada campanha de assédio. Teria saído preso de lá. Você está querendo comparar? Você está querendo comparar o Brasil aos Estados Unidos na questão judicial? Aí você é um analfabeto funcional. Você não pode comparar. O Alexandre de Moraes é o arqui-inimigo do Bolsonaro. Quem se demonstrou, né, um democrata, uma pessoa democrática, uma pessoa de diálogo, foi o Bolsonaro. Com o gesto dele de conversar de boa e trocar ideia de boa. Porque aquilo que eu falei para vocês, eu preciso aprender muito com o Bolsonaro. Porque se fosse eu no lugar dele ontem, eu saía de lá preso. E ele saindo preso, eu tenho certeza que a gente não ia pra rua e lá ele ia ficar preso por desacato à autoridade. Afinal de contas, quem que tem o poder na mão hoje? É o Alexandre de Moraes. Judicial. Como o americano, ao ser fotografado pela polícia da Georgia, o brasileiro deveria ter fechado a cara, fixado... Tá comparando uma coisa com a outra, pai, que ridículo, que patéticos são. Sendo que o antagonista, ele era da turma do antagonista, né? Ele fez parte de tudo isso, tá? Esse monstro que hoje em dia tá engolindo geral, ele fez parte disso tudo. Ele, enquanto o Bolsonaro tá batendo de frente contra o Supremo Tribunal Federal e todas as arbitrariedades cometidas pelo Alexandre de Moraes, ele era o que aplaudia. Do olhar imorais e denunciado, sob as lentes da mídia, suas ordens e... Denunciar para quem? Denunciar para quem se a lei é o Bolsonaro, é o Donald Trump, é o Alexandre de Moraes? Vai denunciar para quem? Para quem que vai denunciar? Se o Bolsonaro já denunciou para o mundo tudo isso, tudo que está acontecendo no Brasil, já Bolsonaro já se cansou de denunciar. O que aconteceu? Legais e decisões arbitrárias. Era uma oportunidade de ouro para questionar o ministro sobre a perseguição ao próprio Eduardo. Era uma oportunidade de ouro para o Bolsonaro ficar na dele, porque ele ia sair preso de lá. Ele ia sair preso de lá. E esse era o intuito.
O que esses caras precisam entender, todos eles, esse aí, o outro lá, o Paulo Figueiredo, que, tá no, que mora nos Estados Unidos há não sei quantos anos, é que no Brasil não há lei. A lei é o Alexandre de Moraes. E mais 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. São eles que determinam quem vai aprender e quem não vai aprender. A hora que quiserem, do jeito que quiserem. Porque hoje em dia não se... Hoje em dia não, já há muito tempo a Constituição brasileira já foi estuprada há muito tempo, já foi rasgada, rapaz. O cara vai falar uma besteira dessa? A Rodrigo Constantino, a Paulo Figueiredo e a Alan dos Santos. Bolsonaro perdeu a chance de confrontar Moraes sobre as condenações sumárias dos presos do 8 de janeiro, das mães afastadas de seu... Ele falou na cara do general, eu falo, não fui eu que te prendi, na cara do general ele falou, fui eu que te prendi sem ter feito nada. O que o general Braga Neto fez pra estar preso? Nada, e tá preso. E aí, você já foi preso? Eu já fui preso, nunca fui preso, não. Eu estou preso. Não, eu sei, o general. Fui eu que te prendi. Por que prendeu? Você sabe me dizer por quê? Esses caras não entenderam porra nenhuma, esses caras aí. O Paulo Figueiredo não entendeu nada ainda do grau dos absurdos que são cometidos no Brasil. Mesmo estando por dentro de tudo, né? Seus filhos, dos pais que já não podem prover suas famílias, dos filhos que se evadiram do país para não morrer. Todo mundo sabe disso. No pátio da Papuda, como Clezão. Afinal, de quem são as mãos sujas de sangue pela morte do comerciante que estava no lugar errado, na hora errada? Se o mito queria mitar, poderia ter provocado Moraes sobre onde serão suas próximas férias diante das iminentes sanções do governo americano. Rapaz, que ridículo, rapaz. Como é que pode? Como é que pode uma merda dessa, velho? Na moral. Hã? Todas as informações que o Bolsonaro deu, defendeu o voto impresso, falou sobre como foi bom seu governo, falou como o governo do Lula tá destruindo esse país. Hã? Falou na cara lá daquele PGR que todos os argumentos deles eram completamente infundados. Na cara dessa galera. Pelo amor de Deus. Falou que o Barroso falou, nós derrotamos o bolsonarismo. Isso aí ninguém viu, isso aí você não viu, o Danta. Em vez disso, fez uma brincadeira, convidando Moraes para ser seu vice em 2026 e ainda pediu licença para fazê-la. Também pediu desculpas. Claro, porque precisa ter o tal do fórum, o tal do protocolo. Tem que pedir desculpa, tá diante de hoje o homem mais poderoso do Brasil. Ou você tem alguma dúvida, o Cláudio Danta? Você tem alguma dúvida? Xinga o Alexandre de Moraes. Xinga o Alexandre de Moraes. Ou traz algum documento que você tenha que comprove que ele foi advogado daquela turma lá e tal. E tu vai ver se daqui a 2 ou 3 dias tu não tem a Polícia Federal na tua frente te prendendo. Hã? Porque o Bolsonaro já bateu muito de frente com esse povo. O que aconteceu? O antagonista era um que chamava o Bolsonaro de golpista e os cambal, de tudo que não prestava. E agora o cara vem querer dar lição de moral. A gente sabe o que tu fez no verão passado, ô Cláudio. Então, por favor, recolha essa sua ignorância, rapaz. Recolha essa sua ignorância, meu amigo. Por ter colocado em dúvida a conduta ilibada de Moraes e de seus camaradas de toga. Pediu desculpas outra vez mais por ter se expressado mal sobre as urnas, sobre o processo eleitoral, pois sempre buscou atuar dentro das 4 linhas. Olha, eu não vi ele pedindo desculpa, eu vi o Bolsonaro defendendo a sua tese da questão do voto impresso. Agora, dele ter se expressado mal é um gesto de humildade. E porque realmente o Bolsonaro não foi uma 2 vezes que é porra e não sei o quê, que não é uma coisa de um presidente da República, realmente. E tá certo ele pedir desculpa. Mas enquanto o Bolsonaro estava lutando por esse país, essa rapaziada no governo Bolsonaro, o antagonista, se cansou de fazer matéria para tentar de alguma forma atingir o Bolsonaro e o governo dele. Bolsonaro agiu como se fosse sair do banco dos réus para um happy hour com o seu algoz, como se bastasse uma virada de página para enterrar anos de perseguição política. Reeditou o recuo de 2021, quando depois de chamar o ministro de canalha e dizer que não cumpriria mais ordens judiciais, selou as pazes num telefonema para Moraes, intermediado por Michel Temer. Saiu-se com desculpas semelhantes, como a de que não tinha nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes ou que suas palavras, por vezes contundentes, decorrem do calor do momento.
Dessa vez optou pela brincadeira, talvez na busca por um sorriso que o absolva, fazendo-nos duvidar do seu papel de vítima. Não, o Bolsonaro sabe que ele vai ser condenado. Bolsonaro não é otário, não, ô Cláudio. Todos nós sabemos que o Bolsonaro vai ser condenado. Uai, nós não temos uma porrada de gente presa sem ter feito nada? Com o intuito de prender o Bolsonaro? Você não sabe disso. O Bolsonaro apenas quis transparecer aquilo que ele é. Uma pessoa autêntica. Isso que vocês ainda não entenderam. Que Bolsonaro é uma pessoa autêntica, respeitadora. Entende? E em momento de embate esquentado, assim como eu e assim como a maioria dos homens que tem testosterona, que tem duas bolas bem colocadas embaixo. Só isso. O ministro certamente riu em segredo, consciente do efeito positivo O ministro certamente riu em segredo. para sua imagem, hoje tão desgastada, nacional e internacionalmente. Se desse uma entrevista ao fim do interrogatório, Moraes poderia ter dito: vejam como sou magnânimo. Se eu fosse o ditador sanguinário que É um texto de merda, né? vocês dizem por aí, se estivesse usando a caneta da justiça para perseguir um grupo político, o ex-presidente nunca me convidaria para ser seu vice, nem brincando. Olha isso. Uma piada que o Bolsonaro fez. Uma piada que deixou o Alexandre de Moraes constrangido, velho. Que eu confesso que eu não teria feito, mas o Bolsonaro fez. Porque era que ele tava lá. Quem estava lá sentado era ele. Quem estava lá. O Bolsonaro não tem e não tinha necessidade de estar passando por tudo isso que ele está passando. Esse que essa galera não entende. O Bolsonaro não tem necessidade disso. O Bolsonaro podia ter ficado nos Estados Unidos. De uma hora para outra, pum, cai aí para Argentina. Da Argentina ir para Estados Unidos e ficar para lá e tchau. E que se explode o Brasil. Mas tá aqui, defendendo aquilo que ele acredita, buscando conciliação. Ah, não, para esses caras, né? Para esses caras, nenhum deles, o Danta não foi perseguido. O Paulo Figueiredo é um cara que mora nos Estados Unidos há mais de 10 anos. Então o Paulo Figueiredo não viveu absolutamente nada do que a gente vive aqui no Brasil. Nada, absolutamente nada. Entendeu? Tem uma vida tranquila, uma vida de boa, né? Se a guerra jurídica já está perdida, a da comunicação sofreu hoje um grande revés. Com todas as vênias, Bolsonaro ajudou Moraes a recobrar força no seu momento de maior fragilidade. Trump, quando se entregou à polícia da Georgia em 2023, fez sua mugshot com cara de durão. Essa imagem rodou as redes e o planeta, fortaleceu sua narrativa e ajudou a pavimentar seu retorno à Casa Branca. De tão simbólica, fez o americano pendurá-la na parede do Salão Oval e a repetir o gesto na foto oficial. Porque lá nos Estados Unidos a lei ainda não foi contaminada por esse ativismo judicial, né? Do seu segundo Com tanta mandato. contundência Como quanto no será Brasil. que Jair Bolsonaro vai sair na foto quando for condenado e preso por Moraes? De qualquer jeito vai ser condenado e preso. Agora, que moral tem o Cláudio Danta pra estar falando besteira? Tá? Pra estar fazendo juízo de valor sobre o que o Bolsonaro tinha que dizer ou não tinha que dizer. Ao mesmo também o Paulo Figueiredo também. Para todos os dois, é muito fácil abrir a boca pra falar. Eu quero ver você tá lá no pau de arara. Eu quero ver você tá lá. Com certeza os advogados orientaram, vai na manha. Tá entendendo? Porque existe toda uma orientação por parte do advogado. Não se salte. Conversa com um cara de boa. Quem conhece o Bolsonaro conhece, rapaz, sabe da intenção do cara. Bolsonaro não é um hipócrita, não é um mentiroso, enganador de plateia, não, porra. Igual a vocês. Eu não falo nada sobre o Paulo Figueiredo, porque o Paulo Figueiredo eu conheço há pouco tempo. E ele aí temos divergência de ideia, de pensamento e tal, mas entendo que ele está do nosso lado. A divergência é mais de boa. Eu entendo que Paulo Figueiredo faz um excelente trabalho, né? Mas ontem, via público, parece, o Bolsonaro foi muito mal, que não sei o quê. Ele fez uma enquete dentro do canal dele, né? Que a galera tinha achado, as pessoas tinham achado, né? 75% parece do povo achou que Bolsonaro se apresentou bem, né? Se apresentou bem, trouxe muita informação, escancarou na cara do próprio ministro sobre a questão do voto impresso, né? Defendeu as suas pautas, defendeu o seu governo, né? Disse na cara do próprio Alexandre de Moraes que ele foi prejudicado na eleição de 2022,
Isso aí eles não estão falando. Agora, a piadinha que o Bolsonaro jogou ali, uma piadinha de 10 segundos, aí pronto, 2 horas de interrogação, de interrogatório, foi prejudicada por causa da piadinha. Você tá de brincadeira comigo, rapaz? Você tá de brincadeira comigo? Na minha opinião, o Bolsonaro foi muito bem, entendeu? Aí como eu agiria nesse caso, eu não sei, eu não tô lá. Isso é uma sensação que você só pode experimentar estando na pele do Bolsonaro e sendo ele, e tendo a responsabilidade que tem o Bolsonaro, porque o advogado deve ter, negão, vai na manha, não se salte, troca ideia de boa, se demonstre um conservador, um patriota, uma pessoa do bem, entendeu? Nada de partir para truculência. Eu tenho certeza que isso aconteceu. Beleza, meus amigos? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, comente, que é sumamente importante. Eu não quero que você vai pensar como eu penso, né? Tem ali a sua opinião, deixe seu comentário aqui, o que você acha, né? E cada quem deduz aquilo que bem entende. Eu só entendo uma coisa, Bolsonaro é um patriota, é um brasileiro que ama seu país, é um homem bem intencionado, é um cara que não tem necessidade nenhuma de estar passando pelo que está passando, e mesmo assim aqui está lutando pelos interesses nossos, beleza? Fiquem com Deus, até um próximo vídeo, tchau!